Um rau, galera, um salve para todos, né? Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje aqui é o Ver Raposo, né? E vou falar do jogo de ontem, um empate amargo entre 1-1 entre Cruzeiro e Bahia. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal Cruzeiro Ver Raposo e os demais canais do Cruzeiro. Ficar assistindo só um canal, gente, você não adquire conteúdo não, você vai entender só o que um fala, né? Todos os canais do Cruzeiro aproveitem as matérias, ouçam todos, vejam todos, né? Pois é, eu fiquei muito chateado com o resultado, porque é mais um jogo que eu achava que o Cruzeiro tinha amplas condições de vencer. E esteve com o jogo nas mãos mesmo, esteve com o jogo nas mãos, até faltar 8 minutos mais ou menos para o jogo acabar. Assim, antes de eu falar sobre o jogo em si, vou falar sobre o que aconteceu naquele gol, sabe? Um time profissional não pode tomar um gol daquele, não pode. Quando você está vencendo o jogo por 1-0, o jogo está prestes a acabar, você já sai na boa para o ataque, você não sai feito doido para fazer o segundo, o terceiro, não há necessidade, não há, né? E outra coisa, se você perde uma bola num contra-ataque, você tem que matar a jogada. Mata a jogada, aí dá tempo da zaga se recompor. Você está saindo, a zaga está saindo, o time está saindo para o ataque. Você perde a bola, você abre contra-ataque, vai ficar todo mundo de calção na mão. Foi o que aconteceu, o lateral ficou de calção na mão, porque estava saindo. Isso não pode, é pedir para tomar gol, né? Gol primário, um gol primário. O treinador ficou bravo e com razão, né? Não era para fazer aquilo. Mas o afã de fazer gol é tão grande, a carência, a necessidade, a cobrança é tão grande que o time não faz gol, que o time vai para frente, né? Até não culpo muito não, pelo menos tentou. Agora, o pessoal, né, ao acabar do jogo, na transmissão, o torcedor em si, ele fica muito empolvoroso, ele às vezes ele entende de futebol, é claro, mas o coração fala mais alto, né? Ah, não devia ter mandado embora o técnico, não devia ter contratado esse técnico. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que demorou mandar o técnico anterior embora, tinha que ter mandado embora na primeira data FIFA, estaríamos hoje com o time brigando lá em cima. Ah, porque o técnico anterior é ruim? Não, é porque ele perdeu o comando, só isso, né? Esse técnico aí já deu uma melhorada acentuada no time, o time jogou bem, jogou de igual para igual. Primeiro tempo o Bahia foi um pouco melhor, mas no segundo tempo o jogo foi muito equilibrado, muito equilibrado. Ah, mas o Bahia perdeu chance de gol, mas o goleiro está lá para defender, ele está pago para isso. É para isso que ele está pago. Então não tem nada de errado. Ah, podia ter ganho, podia um caramba, o goleiro está lá e defendeu. E outra coisa, o Cruzeiro foi literalmente prejudicado. Ainda que aquele comentarista de arbitragem lá da emissora maior falou que o gol, a anulação foi legítima, eu discordo plenamente. Por que eu discordo? Existe uma passividade, ele em momento algum ele participa da jogada, em momento algum ele intervém na jogada. Não há isso, não há. Ele não está na linha da bola, todo mundo está dentro do gol, está na linha da bola. Tá todo mundo, todos os jogadores, a bola está sendo cruzada, todo mundo está na linha da bola, né? Então, assim, é uma desculpa esfarrapada, inclusive de um comentarista que, quando era juiz, detestava o Cruzeiro. Então, assim, não serve como parâmetro para mim. Não hipótese alguma que serve. Não serve. O Cruzeiro foi prejudicado, o Cruzeiro teria feito o segundo gol e faria até mais, porque o Bahia ia se atirar no ataque e ia tomar contra-ataques, né? Mas esse VAR que eu sempre comento que é uma porcaria, que devia de acabar no Brasil, né? No gol do Cruzeiro, ele agiu certo. A bandeirinha, que tinha trabalhado certíssimo, até então, vacilou na hora do gol, né? Ele errou, né? Mas o VAR corrigiu. Então o VAR tem erros e acertos. O problema é que ele erra mais do que acerta. É uma coisa impressionante, não dá certo. Agora, falando do time do Cruzeiro, gostei sim do time, do meio de campo, foi bom. O Wallace, mas o Romero um pouco lento, mas começou a se acertar. Acho até que quando o Wallace pegar a forma dele, 100%, vai ser um espetáculo, vai ajudar muito o time do Cruzeiro.
vai ajudar muito. O Romero é aquele volantão que a gente já conhece, né? Muito regular, mas o Cruzeiro tem carências que nós precisamos de resolver. Eu, particularmente, acho que a zaga do Cruzeiro tem que ser Zé Ivaldo e João Marcelo, não pode ser outra. Todo respeito ao Vidalba, mas não pode. A zaga tem que ser Zé Ivaldo e João Marcelo, sem sombra de dúvida. Por quê? É muito importante, é fundamental para um time vencer que pelo menos um zagueiro saiba sair jogando bem, para conduzir o time ao ataque, para encontrar um volante posicionado e distribuir o jogo. É importante. Você pega o João Marcelo, tímido. Você pega o Vidalba, ele não sabe. O Vidalba só sabe fazer arroz com feijão. Ele pega a bola e passa para quem está mais perto. Se não tiver quem está mais perto, ele volta para o goleiro. E se não tiver o jeito de mandar o goleiro, dá um bico para frente, faz uma ligação direta. Ligação direta não é bom. O adversário está de frente para a bola, então ele vai ter vantagens. É isso assim que eu penso. Mas é um bom zagueiro, em termos de posicionamento, combate, ele é bom zagueiro. Mas eu acho que o João Marcelo e o Zé Ivaldo teriam que ser titular. Ponto. Acho também deveria pegar os 3 atacantes da base, os 3, e colocar no banco de reserva. E à medida que fosse necessário, entraria com eles. Por quê? Porque nosso ataque, igual eu falei ontem, parece o Drácula ascendente. De que serve um vampiro ascendente? Ele não vai conseguir sugar o sangue da vítima. É o caso do Cruzeiro, um ataque que não faz gol. É muito difícil fazer gol. Nosso melhor atacante no momento é o Verón. O Verón sempre foi um jogador de fazer pouco gol. É mais de correria e de armação. E enviar a bola para o atacante central. Ele é jogador de correria, de beirada. Mas está sendo o nosso melhor atacante. Ontem, assim, fez muita falta para o Cruzeiro a presença do Matheus Henrique. Fez falta demais a presença do Lautaro, porque faltou qualidade no ataque. Faltou qualidade. O Barreal, ele misturava entre meio e ataque, e acabou não fazendo nenhum nem outro. Assim, então, assim, são coisas que precisamos corrigir. Temos que corrigir, mas o time melhorou muito, melhorou mesmo. Acho que o Cruzeiro vai ser difícil perder daqui para frente. Vai ser difícil perder. O time está ajustado. Tenho aqui nesse vídeo, vou colocar a entrevista do Zé Ivaldo e vou colocar o link do nosso pós-jogo de ontem, para vocês assistirem o pós-jogo. Quem puder, passa lá, assiste. O pós-jogo tem as entrevistas de jogadores, tem uma zona mista completa, para a gente saborear. Poderia dizer assim, saborear, uma zona mista bem completa. O torcedor no afã, ele fica cego, ele não consegue ver as qualidades, só enxerga os defeitos. Isso é natural, principalmente quando se perde um jogo. Isso para mim foi derrota. Para mim foi derrota. Tínhamos que vencer esse jogo. O empate foi amargo demais. Deveríamos ter vencido. Era de fundamental importância vencer. Agora, torna-se obrigatório matar um leão por jogo. E nós vamos ter que fazer isso. É nas dificuldades que o Cruzeiro ressurge da cinza. Sem sombra de dúvida. Mas, taticamente, os dois times têm um esquema de jogo muito parecido. Tanto o Bahia quanto o Cruzeiro são times ofensivos, que jogam muito em busca do gol. Muito ofensivos, jogam no 4-3-3. Foi como o Cruzeiro entrou ontem. E o Bahia também, muito veloz. A diferença é que os homens de frente do Bahia, no meio não, os homens de frente do Bahia são melhores que os homens de frente do Cruzeiro. Os 3 atacantes do Bahia são melhores que os do Cruzeiro. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Nenhuma. Agora, a diferença é o Matheus Pereira, O Matheus Pereira é a diferença. Na narração, o nosso locutor falou, poxa, mas eu não falei o nome do Matheus Pereira. Eu falei, gente, Matheus Pereira é isso. O craque é assim, às vezes ele fica sumido no jogo, mas uma jogada ele decide o jogo, ele resolve. O passe que ele deu para o menino fazer o gol Verón foi sensacional. O drible que ele deu curto, a enfiada de bola, cavucando a bola, deixando o jogador de frente para o crime. Sim, coisa assim de cinema. É só quem tem muita lucidez, muita inteligência que faz aquilo. Não é para qualquer um. Não é.
hipótese alguma. Então, assim, o Cruzeiro está no caminho certo. Eu acho que o Diniz é um baita treinador. Ah, pessoal, toque de bola na série. Gente, futebol sempre foi toque de bola. Futebol é toque de bola. Quem não toca a bola está atrasado com o tempo. Futebol é toque de bola. Mas objetivo, com clareza. E o Cruzeiro tem tentado ser objetivo. O que está faltando é qualidade nos atacantes. Então, eu vejo assim que o Cruzeiro vai melhorar muito mesmo, e já melhorou. Se nós fizermos um balanço dos 3 jogos do Diniz no Brasileiro. Primeiro contra o Vasco, um time grande, o Cruzeiro deveria ter ganho, acabou empatando, tropeçou em suas próprias pernas. Fluminense, contra o Fluminense, era para o Cruzeiro ter ganhado o jogo, ganho o jogo de 5 ou 6-1. Acabou perdendo de 1-0, porque novamente tropeçou em suas próprias pernas. E ontem, talvez tenha sido o jogo mais difícil desses 3, porque pegou um time mais coeso, mais estruturado, muito melhor do que o Vasco, muito melhor do que o Fluminense, né? E o Cruzeiro jogou de igual para igual. Houve momentos que o Bahia foi melhor e houveram momentos em que o Cruzeiro foi melhor. Então, assim, foi um jogo muito disputado, muito equilibrado. E quem foi ao estádio se delirou com um bom jogo de futebol, né? Só não foi bom o resultado, principalmente para o Cruzeiro, porque fica estagnado. Foi ruim também até para o próprio Bahia. Ah, vai estar no G6, mas ele não subiu praticamente. Ele não se afastou do Cruzeiro. Não se afastou, ficou 2 pontos de diferença. E isso é muito importante. Não deixar o adversário afastar. Se você almeja alguma coisa, né? Agora, sinceramente, com relação à Libertadores, acho agora sim, eu acho que você tem que focar a Sul-Americana. Porque tornou-se difícil para o Cruzeiro entrar num G6 aí. Tornou-se difícil. Mas não devemos esquecer que um G7 pode levar a Libertadores. Tem a Sul-Americana, né? Pode ser um brasileiro campeão na Sul-Americana. Pode ser o Corinthians, pode ser o Cruzeiro. Tem a Libertadores, pode ser um brasileiro campeão da Libertadores, que não seja o vizinho, pode ser um brasileiro campeão da Libertadores. Isso abre mais um espaço lá na seletiva da Libertadores. Então não vamos desanimar, não. Mas o caminho mais curto é a Sul-Americana. Temos que entrar com sangue nos olhos para vencermos essa partida. Fiquem agora com a entrevista do Diniz. Diniz, sobre o jogo, qual que é a sua impressão? O Cruzeiro teve ali aquele gol, né, que foi anulado e depois poderia ser 2-0, né, e dar uma tranquilidade, acabou tomando o gol, numa rapidez, não deu nem para comemorar tanto aquele gol marcado. Mas qual foi a sua impressão? Como que você faz aí esse balanço também desses dias de data FIFA para essa implementação da sua ideia de futebol, do seu jeito de gostar de futebol, e como você vê ainda esse patamar do Cruzeiro, o que tem ainda de caminhar do time? Boa noite. Boa noite. Eu acho que fazendo análise da partida, eu acho que foi um bom jogo de futebol. A gente teve um primeiro tempo mais equilibrado e a gente um pouco... O jogo não fluiu tão bem quanto no segundo tempo, mas também não fez uma partida ruim, fez uma partida ok. No segundo tempo a gente melhorou no jogo, o jogo começou a fluir, a gente começou a ter chances em sequência, a gente fez um gol, fez o segundo gol, e na minha opinião muito mal anulado. É um lance que o jogador está indo para trás, análise de se tem interferência, é para trás, se o Vidalba não estivesse ali, ele não ia chegar na bola nunca, do jeito que ele se jogou ali. E o Vidalba não fez nada, ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi ele com o Vidalba, ele disputou a bola foi o João Marcelo com outro jogador. Então, na minha opinião, o gol foi muito mal anulado. E o que cabe a nós, a gente não podia ter tomado o gol de empate. Foi um lance muito fácil. No fundo, a origem da jogada foi arremesso lateral, aqui no campo de defesa do nosso campo de ataque. A gente recupera a bola, tem uma chance de fazer um controle fácil, tirar a bola aí do momento de pressão e circular a bola, o jogo está 1-0. A gente perde a bola, deixa o Bahia circular a bola, e a gente também era um jogo, a gente poderia ter andado mais rápido para trás, era um gol muito evitável. Isso foi o lado ruim da partida, mas de maneira geral eu gostei do time, achei que a data FIFA foi muito benéfica para nós.
não só para esse jogo, mas para a sequência do Lanús e a própria sequência do brasileiro. Acho que os jogadores se doaram ao máximo, obviamente que vão ter ajustes. Um time, você está muito tempo no clube e os ajustes são constantes e infinitos. Aí, praticamente com 2 semanas de treinamento, é natural que ocorressem alguns erros, mas eu estou muito feliz com a maneira como os jogadores se entregaram e sinceramente, acho que a gente merecia a vitória. Boa noite, Diniz. Em cima disso que você falou agora, o Cruzeiro não tem tempo para lamentar ponto perdido, porque na quarta-feira já tem, né, um jogo importante, jogo de ida aí dessas semifinais da Sul-Americana. O que é que você pode tirar de bom e de ruim, assim, para ser corrigido no próximo jogo, né, em tão pouco tempo assim, que você vai ter até quarta-feira? Eu acho que o time teve uma produção ofensiva, principalmente no segundo tempo, bem interessante. O time conseguiu articular a troca de passes mais curtos, variando com um jogo mais longo e conseguiu ser agressivo, principalmente pelos lados, sem dar muita chance de contra-ataque. Então, o segundo tempo, como um parâmetro ofensivo, é um bom parâmetro. Eu falo para você, as chances que o Bahia criou, se você fazer alguns reparos, a gente foi muito mais assim, erros nossos do que a condição do Bahia ter criado objetivamente. Embora outra coisa que a gente fez muito bem, a gente fez uma marcação alta bem interessante hoje, a gente recuperou muitas bolas no campo de ataque. E o time foi muito agressivo, o time buscou o gol do começo ao final do jogo e eu acho isso que fica de positivo. O negativo, volto a frisar, contra o Fluminense a gente perdeu uma série de oportunidades. Se você não faz o gol, você não pode tomar. E hoje, com 1-0 no placar, o tipo de lance que a gente sofre o gol era um lance que não é um lance para se tomar com a equipe com um placar favorável. Tomou a transição, podia ter tomado o gol de uma outra maneira, mas esse é um gol que não podia ter tomado. Ô, Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa marca, Fernando Diniz, que você conquistou ao longo de sua carreira, né? Muitos treinadores trabalham para ter essa chancela do futebol do Fernando Diniz e às vezes não conseguem, né? Você já tem essa marca antes mesmo de entrar em campo, os jogadores já comentavam o seu estilo de jogo, o seu jeito de jogo. De alguma forma, apenas o quarto jogo e cria essa expectativa no torcedor, nos jogadores também. A gente vai encontrar, antes da data FIFA, os jogadores falavam, esse período vai ser legal para a gente conseguir encontrar o jeito do Diniz de jogar. De alguma forma, por ser ainda cedo, te pressiona essa sua marca, essa chancela que você trouxe de Fernando Diniz para uma resposta tão rápida, já imediata para esse trabalho? Então, eu já falei isso uma vez para vocês, a gente tem se a gente vai discutir resultado, porque a gente jogou 3 partidas aqui, né? Esse é o 4º jogo. Os 4 jogos a gente teve mais chance de ganhar do que perder. A gente poderia ter ganho 4 partidas. Então, se a gente tivesse ganho 4 partidas por um placar mínimo, de 1-0 todas elas, talvez a gente ia estar falando que, porra, está implementado o sistema do Diniz. Não ia ser verdade. Como agora tem muita coisa que aconteceu, que foi gradativamente, se pegar o primeiro jogo do Libertad para cá, teve muita coisa que melhorou aquilo que eu penso no futebol. Se você viu como a gente marcou a pressão alta, hoje foi muito melhor contra o Vasco, foi muito melhor contra o Fluminense. Se você viu como a gente articulou os passes de um lado de campo, de um lado de outro do campo, nesse jogo, foi muito melhor também nas últimas 6 partidas. Evoluindo conforme os jogos vão acontecendo, e eu gosto sempre de frisar que o maior treinamento são os próprios jogos. Porque tem muita coisa que vai acontecer no treino que não tem a presença do torcedor, da mídia, não está passando. Então a gente vai se acostumando, a gente tem que treinar nossas emoções, as emoções de fato a gente treina no todo. Então é questão de tempo para a gente ir melhorando, mas nunca vai estar ideal. Nunca teve ideal, sempre vai ter coisa para melhorar, e isso é muito bom. E o modelo de futebol que eu adoto, talvez seja aquele que tem mais margem para melhorar, independente do tempo que eu tiver no Cruzeiro. Então é isso. Diniz, 2 questões. Você já falou que teve um erro de marcação ali no gol do Bahia, né? Sabendo que o Ademir é um velocista, você acha que esse erro foi uma dobra de marcação que poderia ter sido feita e evitado ali a velocidade do Ademir? E a segunda questão, o Cruzeiro vem de 5 jogos sem vitória, 1 no antigo comando, 4 no seu comando. O que fazer psicologicamente para esse time dar um retorno positivo
na quarta-feira, se tratando de um jogo que é mata-mata? Então, qual é o seu nome? Samuel. Ô Samuel, obrigado pela pergunta. Na realidade, eu acho que o retorno, em termos daquilo que são assim, de retorno positivo, o time tem retorno positivo hoje. Se você falar assim, como eu disse na pergunta anterior, você fala assim, do resultado, foi uma partida hoje que a gente mereceu vencer, e não venceu. Então a gente não tem muito controle sobre o resultado, mas sobre a evolução da equipe, pelo menos ao meu olhar, é uma evolução muito nítida. A gente espera evoluir mais para quarta-feira e brindar o torcedor com bom resultado. A gente sabe das dificuldades do jogo, mas repito, eu estou assim, confiante na evolução que o time está tendo, na adesão que os jogadores estão tendo. Você vê assim, na data FIFA a gente conseguiu dar uma carga muito grande de treinamento para alguns jogadores, o Marlon conseguiu, melhorou, e principalmente o Wallace, não queria falar do Marlon, não queria falar do Wallace. O Wallace, ele teve hoje para mim uma partida muito boa, ele conseguiu entrar em forma, é um jogador que veio para ajudar muito o Cruzeiro, um jogador de quilate internacional, e bem treinado. A tendência do Wallace, como de outros, é de uma evolução grande, e que vai poder ajudar o time muito ainda nessa temporada. Diniz, boa noite. Diogo Medeiros. Eu gosto de perguntar de forma mais direta, sem desrespeito, óbvio, mas eu senti que a gente teve 15 dias, o Bahia também teve, o Cruzeiro fez um primeiro tempo não tão bom, voltou melhor no segundo tempo, mas o Bahia terminou o jogo muito mais inteiro fisicamente do que o Cruzeiro. Eu queria saber se você acha que o Cruzeiro aproveitou bem essa pausa em questão de carga de treinamento, para a evolução física dos jogadores, e para poder completar, se você enxerga no elenco do Cruzeiro qualidade técnica nos jogadores, especialmente ali no sistema defensivo, para fazer o seu sistema de jogo, né, que é sempre saindo jogando desde ali de trás. A primeira coisa, assim, que não é sempre sair jogando, tá? O time, eu nunca, minha carreira inteira, isso é um erro costumeiro que algumas pessoas têm comigo, que se você colocar o tanto de bola longa que a gente fez no jogo, talvez ela tenha sido muito maior do que de jogada curta. Então não vai ser jogando curto sempre. Quanto aos jogadores, tenho confiança plena que eles têm condição de fazer. Em relação à preparação física, talvez você esteja falando isso porque o Bahia teve 2 contra-ataques no final do jogo. Mas eu não vi que o Bahia duelou mais que muito pelo contrário. Eu achei que o nosso segundo tempo, porque sua pergunta ela fica até dúbia. Se a gente jogou melhor o segundo tempo, quer dizer que a gente foi melhor que o Bahia fisicamente. Você fala assim, o finalzinho do jogo, que a gente se atirou, que a gente não estava contente com o empate, e o Bahia voltou todo para trás, eles tiveram 2 chances de contra-ataque. Mas não foi por conta da condição física, foi por conta que a gente se atirou muito para frente. Então, assim, o volume do segundo tempo nosso, para falar da questão física, ele foi muito mais interessante que o do Bahia. Você pegar 2 lances isolados e você chancelar, isso acontece muito. O time tomou o gol, o time vai ter massacrado o adversário, tomou 2 gols seguidos nos 48 do segundo tempo, começa a falar, ele tomou o segundo tempo, está mal fisicamente. Isso é uma análise bastante linear que, na minha opinião, hoje não corresponde à realidade do jogo. Ô, Diniz, ainda falando sobre esse gol do Bahia, o que você vê de característica que precisa acontecer para uma marcação, pressão muito forte, ou às vezes para se evitar essa transição? Lá, às vezes, fazer uma falta, porque eles fazem muita falta no time do Cruzeiro, né? Não deixa progredir. Onde está o erro ali, como corrigir isso para se evitar um gol como esse? Beleza, uma tua pergunta, que eu acho que eu não respondi a tua pergunta, que tem a ver com o que ele falou aqui do gol, como evitar. Eu acho que uma das coisas, a gente devia ter feito uma falta tática ali. Então, a gente estava com um número grande de jogadores, a gente deixou ter uma inversão de corredor. E quando tem inversão de corredor, a gente podia ter andado para trás com mais velocidade e ter evitado o cruzamento. O cruzamento foi um cruzamento entre a zaga e o goleiro. A gente podia estar mais posicionado para trás, que a bola não passaria ali naquele vão, que é um cruzamento perigoso. Então, assim, a falta era uma das coisas. A gente tinha uma condição de fazer uma posse ali naquele setor mais tranquila, sem perder a bola. A gente com 1-0, fazer um jogo ali sem forçar o passe, para dar chance de tomar a transição. O gol que a gente poderia ter tomado no final teria mais justificativa do que o gol que a gente tomou. Porque a gente quis fazer o segundo gol e ficou um pouco desguarnecido, e eles tiveram a chance de fazer o gol da vitória nos últimos lances. Mas o gol, a gente com 1-0 no placar, acabado de fazer o segundo gol que foi mal anulado, a gente não tinha por que ter oferecido aquele contra-ataque para o Bahia.
Boa noite, Diniz. Fábio Velame, GV Esportes. Queria que você falasse um pouco do impacto dessa sequência de não vitórias no Brasileirão, né, que afasta o Cruzeiro do G6, né, numa vaga para Libertadores, e talvez uma pressão nessa Sul-Americana que tem na quarta-feira. Eu acho que em termos de resultado, eu acho que de fato traz uma pressão, porque você fica uma sequência de jogos sem vencer e te deixa um pouco mais distante da vaga direta na Libertadores pelo Brasileiro. O que tem de mais positivo, que eu acho que o time tem evoluído e tem para mim claramente uma tendência de evolução.